Galera, o Vasco começou o campeonato, vamos botar assim, antes dos primeiros jogos, desacreditado, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse ganhar do Atlético Mineiro, ganhou. Ninguém esperava que o Vasco fosse obter qualquer resultado contra o Palmeiras, conseguiu um empate. E agora que o Vasco era favorito contra o Bahia, nós protagonizamos aquele show de horrores em São Januário. Não tem como descrever o segundo tempo de Vasco e Bahia com alguma frase diferente. Saudações vascaínas e bem-vindos a mais um pós-jogo da Guerreiros da Colina. Vasco começou o primeiro tempo dominando a partida, apesar da primeira chance real de gol ter sido do Bahia. O Vasco depois teve bem mais chances, criou muito mais do que o Bahia, fez um primeiro tempo melhor. Mas, novamente, voltando ao que acontecia no Campeonato Carioca, o que aconteceu no começo do ano, faltou efetividade. O Vasco criou e não soube converter essas chances em gol. Nervosismo? Não sei. Mas faltou efetividade. Não só do Pedro Raul ontem, não só do Pedro Raul, mas principalmente o Alex Teixeira, ele perdeu as chances mais claras do primeiro tempo. Perdeu inclusive uma chance que não se pode perder na cara do gol. Chutou bem pra fora, foi bizonho. Mas o primeiro tempo do Vasco não foi ruim, foi bom. O placar do primeiro tempo foi mentiroso. O Vasco voltou pro segundo tempo, ao invés de manter o que vinha fazendo no primeiro, que se continuasse, poderia converter em pelo menos um gol, ou na pior das hipóteses não seria tão vergonhoso. Mas não, o time resolveu se afobar. O time começou... se perdeu taticamente, muito em parte depois por causa das mudanças do Barbieri. Claro, tinha que mudar, obviamente, porque algumas peças não vinham dando certo. A escalação do Barbieri com Marlon, Andrei e Jair já não deu certo anteriormente. Nesse jogo voltou a não dar certo, né? Mostrou o porquê dessa escalação, que apesar de, entre aspas, ser as melhores peças, não vem funcionando e não dá mais pra insistir nela. O Barbieri tem que pensar em alguma outra alternativa quando o Vasco precisa propor o jogo. Mas o que a gente viu depois das alterações, o Barbieri mudou um esquema pro, não sei, 4-2-4, não deu pra entender o que aconteceu depois das mudanças, mas o Vasco ficou perdidaço, ninguém sabia o que fazer em campo. O que a gente viu era só tentativa de cruzamento de qualquer parte do campo. O Vasco passava com a bola um pouquinho do meio campo, tentava cruzar na área, era ridículo. Foi pior do que o jogo contra o ABC. O que a gente viu foi um time que não sabia o que fazer com a bola, literalmente. O Bahia deixou o Vasco jogar, estratégia de jogo, obviamente, para eles era bom manter o resultado, tava ganhando em São Januário. O empate para eles não seria tão ruim, então eles resolveram deixar o Vasco jogar. Mas o Vasco não soube o que fazer com a bola. Não soube criar, não soube manter a postura que vinha tendo no primeiro tempo. Em parte por causa da mudança tática do Barbieri, em parte por causa do desespero dos jogadores. Em vez de tentar manter a calma e jogar tranquilo, não, eles resolveram partir pro desespero e fazer esse chuveirinho na área que não deu certo. Não deu certo em nenhuma das outras vezes que o Vasco tentou isso na temporada. Obviamente, a gente sai com esse placar vergonhoso, não só pelo placar, porque um 1-0... entre aspas, em condições normais, então não teria sido feio se o time jogasse algo e outros fatores impedissem a bola de entrar que não fosse o próprio Vasco. Claro que é feio a gente perder para um Bahia que tem um dos piores... Vocês me desculpem que é torcedor do Bahia, com todo respeito ao Bahia, ao clube, à instituição, mas o Bahia tem um dos piores elencos do campeonato. Não havia pontuado nenhuma vez nas duas primeiras rodadas e conseguiu tirar 3 pontos do Vasco em São Januário, então... é ridículo, é pífio, o que a gente viu realmente foi um show de horrores. Eu não vou ficar aqui falando mais do coletivo, eu vou falar um pouco do individual também, porque não foi só o coletivo do Vasco que foi mal. Eu vou falar de algumas peças. Começar pelo Léo Jardim. O Léo Jardim, claro, eu achei ele meio inseguro em alguns momentos. Teve um lance um chute do Bahia, que ele desviou, a bola bateu na trave e podia... ter defendido. Claro, o chute foi bom também, mas enfim. Ele é um bom goleiro, não é ótimo, mas em alguns momentos ele passa uma certa insegurança, mas no segundo tempo ele salvou o Vasco de passar por uma vergonha maior, em pelo menos mais 2 momentos. O Puma estava irreconhecível, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo ele levou perigo com chute, subiu bem, mas parte do gol do Bahia foi culpa dele, né? Porque foi nas costas dele que eu acho que é o Tassiano, não me lembro o nome do jogador, acho que se não me engano é Tassiano, conseguiu dominar
para poder fazer o gol. O Robson também eu acho muito inseguro. Claro que não foi péssimo. Deu espaço no lance do gol do Bahia também. Contra o Palmeiras ele já vinha tentando entregar várias vezes, né? E novamente ele não teve uma atuação tão boa. O Léo, gente, o Léo é aquilo. Ele foi bem na marcação e é o que tentava. Ele tentava sair de trás para criar alguma coisa. Junto com ele, eu vou até pular alguns jogadores aqui para já falar do outro. Porque o Léo tava tentando manter a bola no chão e criar lances. Tentar procurar espaço para tocar, indo para frente, buscar jogada. O único que tentou manter a bola no chão, além do Léo, e fazer alguma coisa diferente, foi o Aureliano, que entrou no segundo tempo. Eu até entendo a galera que possa não ter gostado da atuação dele e tudo mais. Mas, para mim, ele foi um dos poucos jogadores que tentou manter a bola no chão e partir pra cima e criar jogada. Mais ninguém tava fazendo isso além do Léo e do Aureliano. Todo mundo pegava a bola, tentava cruzar de qualquer jeito, ou errava passe, ou se atrapalhava com a bola. O Aureliano pelo menos partiu pra cima, tentou manter a bola no chão, tentou criar, levou perigo, criou uma chance que foi desperdiçada também no segundo tempo. Quase fez um gol de falta. Então eu acho assim que o Aureliano, depois da péssima atuação do Teixeira, ele tá pedindo passagem para pelo menos um teste como titular no elenco do Vasco. O Piton é outro que também, junto com o Puma, que venha dando certo nessa temporada no Vasco, eram os laterais que vinham muito bem, mas nessa partida os dois laterais foram péssimos, foram ruins ofensivamente, que é o forte deles geralmente, e péssimos defensivamente. Não tem muito o que falar dos dois hoje, porque não dá pra tirar nada de muito positivo. A única coisa de positivo dos dois laterais talvez tenha sido aquele chute do Puma no primeiro tempo que ele levou perigo pro gol do Bahia, mas só. O Andrei novamente não conseguiu fazer nada. O Andrei é outro que tá pedindo pra ser bancado, que tá pedindo pra ir pro banco. Desde que ele voltou pro Vasco, ele não conseguiu repetir nenhuma das atuações boas que ele teve ano passado. Não, gente, não adianta falar que porque era na Série B ele não tá dando certo na Série A. Eu não acredito que seja isso, porque o Andrei tem talento. A Série B também é mais pegada, mais disputada, então eu não acho que esse seja o motivo. Parece muito que o Andrei pode estar com aquela afobação de que, nossa, eu tô no Chelsea, eu tenho que me destacar mais no Vasco agora pra tentar alguma coisa no Chelsea quando voltar. Não sei, pode ser pressão, pode ser qualquer coisa. Mas ele tá precisando ir pro banco. Eu não sei como que é o acordo de empréstimo dele do Chelsea com o Vasco, se ele o Vasco tem obrigatoriedade de escalar ele ou não. Tá difícil manter o Andrei titular junto com o Jair, porque os dois não deram certo desde que o Andrei chegou. Por mais que a gente tenha tido algumas boas atuações, não dá pra falar que foi por causa da dupla de volantes. Falando no Jair, o Jair também é outro que algumas rodadas ele já está muito mal. Hoje ele não conseguiu fazer nada, não apareceu, tudo que ele tentava ele errava. É complicado. O Jair, que é uma das contratações do Vasco que eu mais gostei a princípio, é uma das que está mais me decepcionando. O Marlon é outro. O Marlon, a gente sabe que o Marlon tem qualidade, mas ele faz muita falta boba. É complicado. Eu acho que ele precisa amadurecer o psicológico ainda. Precisa amadurecer, precisa ter mais paciência em alguns lances. Precisa ter um melhor poder de decisão em alguns lances, porque a gente sabe que qualidade e habilidade ele tem. Claro, e é complicado a gente jogar a pressão para essas crias mais novas ali do Vasco, né? Por isso que a gente tá precisando talvez de algum meia mais experiente. Era para ser o Jair, mas né, não tá dando certo a dupla dele com o Andrei. A gente precisa de mais um aí para poder encaixar melhor esse meio campo, talvez um primeiro volante de qualidade, porque o Rodrigo ontem entrou também, tava doido para entregar, ele errou muito passe. O Rodrigo, ele é bom na marcação, mas com a bola no pé não dá. Ele é lento, né? Ele atrasa um pouco as jogadas de velocidade do Vasco e muitas vezes ele erra o passe e cria perigo de contra-ataque real, que aconteceu no jogo de ontem, inclusive. O Peck, ao meu ver, foi um dos melhores do Vasco em campo. Ele tentou fazer alguma coisa, ajudou bem defensivamente. Aquele Peck esforçado que a gente vê, não deu certo tão certo ofensivamente igual nos últimos jogos, mas é porque o time do Vasco inteiro não deu certo ofensivamente ontem. Então não dá pra crucificar o Peck. Pra mim foi uma das atuações mais
menos piores, mais seguras ali do Vasco ontem. Alex Teixeira, eu falei aqui, foi péssimo, perdeu oportunidade, estava lento, não conseguiu criar nada praticamente, nem mesmo quando o Vasco estava dominando. Então é complicado. Não foi o Alex Teixeira que a gente viu contra o Palmeiras, não foi o Alex Teixeira que a gente viu contra o Atlético Mineiro. Talvez seja a hora do Orelhano ganhar uma chance junto com o Peck, coloca o Peck ali na esquerda, deixa o Orelhano pela direita, pelo menos vai dar um pouco mais de velocidade nas pontas do Vasco. Eu gostaria muito de ver o Barbieri testando o Orelhano em condições normais, não sempre no final do jogo, ou colocando ele na fogueira com o Vasco precisando buscar o resultado, que é o que sempre o Barbieri faz. Assim eu acho difícil o jogador render. Os outros jogadores que entraram que eu não falei ainda, Carabarral, que decepção. A gente via alguns lances do Carabarral pelo Santos, chegou a empolgar um pouquinho porque pareceu ser um cara criativo. Claro, é o primeiro jogo, entrou na fogueira também, é difícil julgar, o time estava totalmente desconcertado ali, o Vasco, a equipe inteira não sabia mais o que fazer com a bola, mas ele errou muito passe e isso não é um bom indício. Eu espero muito que ele possa vir a render no Vasco, mas ontem, se ele repetir as atuações do jogo de ontem, vai ser mais uma contratação péssima que o Vasco fez nos últimos anos. E eu espero que realmente isso não aconteça. O Juan também. O Juan é outro que entrou. O Juan, que era o Juan seco, né? Tiraram o seco do Juan, né? O Juan foi péssimo. O Juan brigou com a bola. O cara que chegou, que era pra ser sombra do Pedro Raul, nesse primeiro jogo não passou essa segurança pra gente. Não parece que ele vai ser aquele cara que vai ameaçar a titularidade do Pedro Raul, nem quando o Pedro Raul estiver jogando muito mal. Eu não acho que foi o caso de ontem, eu não falei do Pedro Raul ainda. Claro, ele poderia ter tomado algumas decisões melhores, principalmente no primeiro tempo, que teve uma bola que ele recebeu na área, que ele tentou chutou em cima do zagueiro. Claro, mérito do zagueiro de ter conseguido o tempo para recompor, mas o Pedro Raul, se ele tivesse sido um pouquinho mais inteligente, ele podia ter parado a jogada, puxado, né? O zagueiro ia passar reto, ele ia ter pelo menos uns 2 segundos ali para tomar outra decisão, dar um chute mais perigoso pro gol, ou algum passe. Né, eu acho que ele peca nesse sentido de às vezes tomar a decisão muito errada, tentar tomar a decisão muito rápido e acabar fazendo algo errado, mas volto a falar, ele não foi tão mal ontem, até porque no segundo tempo ele nem foi acionado, ele nem teve muita chance de fazer alguma coisa no segundo tempo, teve que sair muito da área para tentar alguma coisa que o time do Vasco não estava conseguindo fazer. E é isso, galera, falei um pouquinho de cada um do jogo que foi ontem. Foi decepcionante, sinceramente. O Vasco, no único jogo que ele entrou como favorito, decepcionou a torcida em São Januário, com o estádio lotado. O Vasco conseguiu vender todos os ingressos que tinham sido disponibilizados para essa partida e mostrou o que a gente viu ontem, essa bizarrice que a gente viu em campo, principalmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo do time, volta a falar, não foi ruim, foi melhor que o do Bahia, inclusive. Mas o segundo tempo foi péssimo. O Bahia, inclusive, ele teve mais chances de ampliar o placar do que o Vasco de empatar. Eu espero que isso não se repita. O próximo jogo é um clássico contra o Fluminense. Se o Vasco estivesse ganhando o Bahia, a sensação agora é ser outra, de que talvez a gente conseguisse pontos contra o Fluminense no sábado, na próxima rodada, perdão. Mas já não é isso que passa. Talvez o time jogue melhor quanto que jogou contra o Bahia, que provavelmente o Fluminense vai querer propor mais o jogo, o Vasco vai ter aquele jogo mais reativo que deu certo contra o Atlético Mineiro e Palmeiras. Pode ser que dê certo contra o Fluminense. Mas tirou aquela tranquilidade que a gente teria para esse jogo. Né? É claro, tem 2 fatores, além desse que eu falei do Vasco conseguir jogar bem reativamente, ser um clássico, e clássico a gente sabe que às vezes a equipe menos preparada, que tem um elenco pior, que está em pior momento, pode surpreender, é muito comum em clássico, mas mesmo assim, tirou a tranquilidade da torcida do Vasco para esse clássico. Espero que a gente consiga alguma coisa nessa partida. E eu não tenho que vir falar de novo dos vários defeitos que o Vasco apresentou. É isso aí. Saudações vascaínas.